Pessoal, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou organizador aqui da 10ª CETEC, da Semana Temática de Engenharia Civil da PoliUSP. Bem-vindos ao evento com maior inscritos aqui da CETEC. Então, a gente está principalmente com o público grande nesse evento, e com a maior parceira da CETEC, da 10ª CETEC nessa edição. Então, a Gerdau, uma das maiores empresas multinacionais brasileiras na área civil, uma das maiores empresas em aços longos e especiais do mundo. Então, muito obrigado, Gerdau, pela participação aqui com a gente. A gente está muito feliz com essa parceria. Hoje a gente está aqui com a Rosane Bevilacqua e com o Maurício, e hoje a gente vai falar principalmente sobre métodos construtivos e inovadores na construção civil. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Vai falar sobre produtividade, sobre a industrialização do setor. Eu queria apresentar primeiro aqui a Rosane e o Maurício. Então, bem-vindos, Maurício, a esse evento aqui da CETEC. Se vocês quiserem se apresentar, por favor, fiquem à vontade. Bom, vou começar então. Muito prazer, meu nome é Rosane, eu sou engenheira civil, mestre em estruturas metálicas, trabalho na Gerdau desde 2008 na área da construção metálica. Pessoal, boa noite. Meu nome é Maurício, trabalho no marketing da construção civil da Gerdau. Tenho praticamente 20 anos de casa e atuo aí na parte de construção armada, mais focado aí em concreto armado, tanto em produto, desenvolvimento de produto, como em soluções. Sou mestre também em tecnologias construtivas pelo IPT, focado mais em corrosão, tema também importante aí para a durabilidade das nossas estruturas. Legal, dentro da USP também, IPT. Legal, obrigado, Rosane e Maurício. Alguns avisos que a gente tem aqui antes de começar o evento, tá, gente? A gente tem alguns links aqui no post que a gente fez da live. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, podem mandar na própria live. Então, perguntem ali. A gente tem uma equipe por trás aqui, passando algumas perguntas que são feitas para mim. E também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta anônima, podem fazer pelo link do Slido, que também está ali na nossa descrição. Além disso, a gente tem uma planilha de LinkedIn. Lá tem algumas pessoas da organização da CETEC que vocês podem adicionar, se vocês quiserem, e o pessoal aqui da Gerdau. Então, como vocês viram, é um pessoal importante aqui da Gerdau. É interessante a gente sempre fazer o networking para a nossa carreira, para o pessoal, principalmente aqui do público universitário. Quando a gente terminar a palestra, a gente está aqui nesse momento, está num link do Zoom, na plataforma Zoom, e aí a ideia é a gente abrir essa palestra para vocês começarem a entrar e interagir com a gente, tirar umas dúvidas finais. Então, no final da palestra, vocês podem ver que tem o link do Zoom ali na descrição. Fiquem à vontade para entrar aqui e fazer algumas perguntas diretamente com os palestrantes, tá? E o último link que tem ali é o link de feedback da palestra. Então, por favor, para ajudar a gente mesmo, tem outros eventos que vão acontecer dentro da semana. É interessante para a gente saber como melhorar, o que vocês acharam da palestra, alguma coisa que vocês acham interessante a gente trazer para a CETEC também, tá bom? Sobre as inscrições, é interessante que vocês façam as inscrições, principalmente nesse evento, que a gente está dando vários brindes dentro de toda a CETEC. Então, só de se inscrever nesse evento em específico, vocês já estão concorrendo ao curso da Treinosoft. Então, alguns cursos de software de engenharia, pode ser AutoCAD, Revit, MS Project, ao treinamento de Problem Solving da CMEAR. E também, se vocês responderem ao feedback especificamente, vocês ainda ganham um cupom nos treinamentos da Doméstica. Então, por favor, se inscrevam ali para a gente conseguir passar os e-mails de vocês concorrerem aos brindes que a gente está trazendo aqui para a semana também. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Rosane e Maurício, mais uma vez pela participação. Podem começar a apresentação quando vocês quiserem. Quiserem compartilhar a tela também. Ok, então vou compartilhar a tela aqui. Ups, peraí. Ele já saiu lá atrás, peraí. O que aconteceu aqui? Vamos começar do início. Foi? Tá dando para ver a tela já? Legal. Tá dando sim. Beleza, então tá bom.
Pessoal, Maurício. vamos lá, a gente dividiu a apresentação. A primeira parte de introdução eu vou estar fazendo, a gente vai estar discutindo alguns temas e depois a Rosane segue e eu entro no final. Em meu nome e em nome da Rosane, a gente está muito satisfeito e agradece o interesse de todos, pessoal, nesse tema extremamente relevante e amplo. E a gente não tem pretensão nenhuma de estar colocando todas as informações, até porque é um bate-papo que a gente gostaria de ter com vocês no final, mas que a gente desperte o interesse e a curiosidade de vocês na vasta opção e tecnologia que a gente tem em sistemas construtivos para a gente poder utilizar aí futuramente. Falando brevemente sobre a Gerdau, nosso amigo Henrique já comentou, uma das principais fornecedoras de aço, quase 120 anos de experiência, então iniciou lá com uma fábrica de pregos e hoje tem um portfólio grande para atender diversos segmentos, sendo o principal segmento a construção civil, uma das maiores produtoras de especiais do mundo, grande recicladora, ações listadas em algumas bolsas, produtora de aços planos também e o foco de atuação nas Américas. Pessoal, falando um pouquinho de aço, né? O aço, ele tem uma flexibilidade, uma diversidade de uso grande. Por quê? Porque ele tem propriedades extremamente relevantes como durabilidade, resistência, ser 100% reciclável. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 4.000 ligas registradas no mundo. Então, eu adicionando elementos no aço, eu consigo propriedades específicas que eu posso utilizar em diversos segmentos e faz parte do nosso dia a dia. O grande mercado é construção e infraestrutura, que absorve aí 52% de tudo que é produzido no mundo, mas eu tenho fornecimentos importantes para máquinas e equipamentos, toda a parte de transportes, a parte de embalagens, né, pessoal, extremamente importante, linha branca, equipamentos elétricos, então eu tenho um uso muito diversificado, pelas características aí que eu comentei. E aí, falando um pouquinho do nosso segmento, né, pessoal, da nossa indústria da construção civil, principalmente no Brasil. Então, o Brasil, ele é o maior mercado da América Latina. Nós temos aí aproximadamente 210 milhões de habitantes, um país grande e pungente. Por outro lado, um déficit habitacional que só cresce ano a ano. O último dado que nós temos, extraoficial, é de 7,7 milhões de moradias, a necessidade. E se a gente avaliar, meus amigos, a situação precária que muitas residências têm, a gente passa de 14 milhões. Então é um tema extremamente relevante, a construção civil, e uma questão muito além do que ser sanitária, né, pessoal? Uma questão de vida e de qualidade de vida para a população. Em números, para vocês verem o tamanho dessa indústria, gera mais de 10 milhões de empregos, diretos e indiretos, já representou 13, 14% do PIB, hoje representa em torno de 9% do PIB brasileiro, investe mais de 600 bilhões, isso em obras do nosso segmento imobiliário, obras do segmento de infraestrutura, e recolhe impostos aí para os governos, quase 200 milhões. Então, é um mercado, uma indústria da construção extremamente relevante. Mesmo com esses números, pessoal, é um dos setores menos desenvolvidos que a gente tem no mundo e com a menor produtividade em comparação aos demais. Então, é um contraponto, é um contrassenso que a gente vê aí, pela importância da construção civil, o pouco que a gente conseguiu avançar ao longo dos anos. Isso, pessoal, é mundial. Quando a gente compara a construção civil no Brasil, a gente vê um gap ainda. A nossa construção é um pouco mais arcaica do que a gente vê em outros países. Esse gráfico e essa tabelinha na lateral, a gente vê claramente a evolução ao longo dos últimos anos de segmentos aí como a agricultura. A agricultura está muito falada aqui no Brasil, né, pessoal? Por quê? Porque a gente sofreu um processo de industrialização fortíssimo, com mecanização da nossa agricultura. Colocou a agricultura do Brasil em outro patamar. A indústria, no geral, teve um avanço grande. Atacado e varejo, economia em geral, até trabalhos mais artesanais e como mineração, teve um avanço de produtividade. E a gente olha a construção civil, se mantém aí estagnada, saindo de um patamar muito baixo.
Então, a gente vê indústria de manufatura, a gente vai comparar com a indústria automotiva para frente, quão diferente é e como a gente pode também utilizar como exemplo. E além disso, hoje, né, pessoal, a exemplo desse evento online, a gente está numa época de digitalização. Os processos estão se digitalizando, as rotinas estão mudando. E nesse ponto, também há um gap muito grande da indústria da construção civil. É a menos digitalizada. Então, a gente tem uma dificuldade também de estar colocando tecnologia dentro da obra. Com a pandemia, vocês viram vários canteiros de obra reduzindo um pouco o seu efetivo. Como é que eu consigo garantir qualidade nessas tarefas? Eu poderia estar usando tecnologia, mas a gente tem uma dificuldade de uso ainda. Fazendo um resumo aí para a gente poder estar discutindo futuramente. Por que, né, pessoal, esse cenário de tão baixa produtividade e de um trabalho tão artesanal como a gente vê na construção civil? Então, existe uma baixa padronização, cada projeto é um projeto, eu não consigo ter repetição. A gente vê alguns nichos como habitação de interesse popular, com uma possibilidade de repetição maior, e eu consigo, de alguma forma, avançar no sistema. Gestão de projetos deficiente, isso, meus amigos, vocês são, na verdade, a chave para o futuro, para a gente buscar planejar melhor as obras. Fora do Brasil, a gente sabe, gasta muito mais tempo planejando do que executando. Aqui é o inverso. A gente planeja pouco e toca para execução. Tocando para execução, eu tenho uma infinidade de perdas e de um mindset que a gente escuta muito, né? Na obra a gente dá um jeito. Cadeia fragmentada, a gente vai fazer uma alusão aí à indústria automotiva para ver que isso é um complicador. Hoje, para tu executar e tu construir uma obra, tu precisa de um pacote de fornecedores muito difícil de estar gerindo. Mão de obra pouco qualificada, isso é histórico no Brasil, e baixo investimento em inovação e digitalização. Por quê, né, pessoal? A indústria, até há pouco tempo, ela estava buscando sobreviver. Então, hoje a gente, antes do Covid, estava num momento bom e a gente vai voltar certamente a ter força na construção civil. É um momento de buscar inovação e de buscar digitalização e de sair um pouco desse status quo que a gente acabou permanecendo por tanto tempo. A gente poderia ter trazido mais sistemas construtivos aqui, pessoal, mas de uma forma geral, a gente dando uma olhada nessa obra-prima que é o edifício Martinelli, ele foi construído em 1920, uma das primeiras obras do país em concreto armado. Esplanada dos Ministérios, toda em concreto armado, também moldado em loco. E hoje, edifícios residenciais também com a mesma tipologia. Nesse inteirinho, a gente teve evolução de algumas questões, sim, pessoal. A gente teve a alvenaria estrutural, que é uma primeira racionalização da construção, sai do tijolo e entra um bloco que tem certo ganho de produtividade. A gente teve o avanço da parede de concreto, que é um processo mais racional. Ele não é off-site, ele não é industrializado dentro de uma fábrica, mas ele é mais racionalizado. Mas se a gente considerar aí ao longo desses 100 anos, a gente teve muito pouco avanço em novos sistemas e em novas formas de se construir. E aí, pessoal, assim, sempre um paralelo, né, com a indústria, a cadeia de fornecimento. A Gerdau faz parte de uma parte importante aí de qualquer edificação, que é o aço. Então, a indústria vai buscar, e hoje mais que antes, avançar na cadeia e está trazendo valor. Mas, pessoal, para eu ter competitividade, eu não posso tirar uma tarefa feita no canteiro e colocar numa indústria. Eu preciso ter um mindset diferente e avaliar uma alternativa diferente. Eu tenho complicadores hoje, desigualdade fiscal, o custo da mão de obra industrial é maior comparado à mão de obra no local e a customização do projeto. A gente não consegue estar escalando. Precisa haver uma mudança nos sistemas construtivos, um avanço, de certa forma, para trazer uma solução com competitividade que traga a produtividade que a gente precisa no canteiro e a possibilidade de produção em escala que os fornecedores precisam para estar avançando. E aí, como eu comentei, vamos dar uma olhada
nos números aí, fazendo um paralelo com a indústria automobilística. Ela não avançou tanto, pessoal, como a agricultura, mas a gente teve grandes avanços ao longo dos anos. Deem uma olhada na quantidade de fornecedores, aquilo que eu comentei. Uma obra, quase 1.000. Pessoal, olha a dificuldade que é gerir essa quantidade de fornecedores. Receber insumo, contrato, prestação de serviço. A indústria automobilística reduziu isso aí. Tem em torno aí de 15, 20 a 28 fornecedores, dependendo do tipo de carro. O custo da mão de obra representa uma pequena fração de um automóvel. E na nossa indústria da construção civil atual, quase representa 50%. De 40% a 45% é custo com mão de obra. Estoques. As obras precisam ter estoque, né, pessoal? Por todas as dificuldades e os ajustes que são feitos em loco. Então, eu preciso aí de 60 dias no mínimo, até 6 meses, dependendo da obra. Qual é o estoque de uma indústria automotiva? 6 horas. Um dia. É uma produção puxada, então puxada pela demanda. Muito do Lean, que vocês certamente estão escutando bastante essa terminologia. E o prazo de fabricação, nem comparação, né? A gente tem 18 meses para uma edificação e horas para um automóvel. Comparando, muitas vezes, até mais complexo do que uma própria edificação. E aí alguns marcos, né? 1912, início da produção em série com a Ford. Os anos 80, o sistema Lean, puxado pela Toyota e pelos fabricantes japoneses. 2012, pessoal, vamos dar uma olhada na Volkswagen. A maior dor aí da indústria automotiva ainda era o chassi. Eu consegui estar modularizando e o mesmo chassi eu faço Polo, eu faço Up, eu faço carros de maior porte. Então eu tenho ganho em escala muito grande. Como eu comentei, né, o chassi do carro é uma estrutura principal. Ela sofreu um processo de engenharia muito grande. A indústria siderúrgica apoiando, porque são aços mais resistentes, são outras tipologias. Então, o chassi é feito customizável. E eu consigo estar agregando os outros elementos ao carro. A gente sabe como é que a indústria está organizada, né? As fábricas são sempre próximas à montadora. Então, eu instalo fábricas próximas para estar fornecendo as peças, as partes. Muitas já pré-montadas e praticamente plug and play. E eu consigo customizar dentro da fábrica o meu carro. Rosane gosta sempre do pacote completo de um carro, sempre o Highline. Então, vai ter uma customização. Eu vou no de entrada, é uma customização diferente. E eu consigo estar atendendo todos os públicos com uma produção automatizada, pessoal. A gente sempre pensa o contrário. Vocês imaginem como seria tu montar ou tu construir um carro fora de uma fábrica? Quanto que custaria eu ter que deslocar os equipamentos, a mão de obra especializada para a residência, por exemplo, eu construir na minha garagem? Isso foi feito um estudo e um comparativo muito simples aí. Um carro de 30 mil dólares iria custar 300 mil. Com um prazo de execução muito maior. Essa é uma alusão muito boa que a gente faz com a nossa indústria da construção civil. Eu posso estar levando a industrialização, estar produzindo off-site e estar buscando, com escala, reduzir o custo, tão importante, inclusive para o nosso déficit habitacional. E aí, meus amigos, a pergunta que vocês escutam e que a gente escuta tanto hoje em dia: como que eu melhoro a produtividade e qualidade da construção? Ponto importantíssimo, meus amigos, qualidade da construção. A gente tem uma norma de desempenho que exige que a parede tenha um desempenho aceitável, térmico, acústico. Eu preciso ter uma estrutura que dure pelo menos 50 anos. Esses pontos, eles eram negligenciados, hoje é uma exigência. Então, eu preciso agregar produtividade e ter efetivamente edificações com qualidade superior. Primeiro tópico, a racionalização de projeto e processo. Meus amigos, isso é o que a gente faz. Então, a gente teve evoluções, como a parede de concreto que eu comentei. É uma racionalização como alvenaria estrutural. É uma otimização de um processo e de um projeto. Novos sistemas construtivos, meus amigos, abrem um leque de oportunidades e de opções que a gente tem para construir.
E aí, muito vinculado à parte que a Rosane vai trazer para a gente, de sistemas off-site. Como que eu tiro? Como que eu divido a minha edificação e consigo estar produzindo parte dentro de uma fábrica com alta produtividade e garantindo uma qualidade superior da construção? Esse é o nosso desafio. Falando em desafio, meus amigos, o que a gente vê aí e temas importantes para vocês que deve estar na cabeça de vocês hoje? Uso de tecnologias, informação e comunicação, a parte da digitalização que eu comentei. Existe uma resistência pelo setor ser tradicional e conservador. Vocês lembram do drywall, a dificuldade que foi introduzir o drywall? Um sistema não 100% off-site, mas um sistema mais industrializado. Eu não preciso quebrar a parede para fazer instalação hidráulica e elétrica. Mesmo assim, teve dificuldade. Falta de comprometimento com inovação. É um momento que as indústrias, junto com a academia, certamente vão buscar isso e uma necessidade da gente padronizar. Tendência. O que eu tenho de tendência? Construção off-site, como a Rosane vai comentar. Toda a parte de pré-fabricados, tanto de concreto quanto de estruturas metálicas, qualquer tipo de frame, coloquei ali steel frame, mas ele pode ser uma estrutura leve ou pesada, feito com chapa dobrada ou feito com perfis laminados. Construções adaptadas para os ambientes, aí muito vinculado, meus amigos, à norma de desempenho. Uma casa em São Paulo tem que ter um desempenho térmico e acústico, por exemplo. Uma casa no Nordeste tem que ter outra questão. Então, não é uma solução para um país com tanta diversidade de clima também. E métodos construtivos que tragam sustentabilidade, ou seja, consiga racionalizar o uso do insumo. Eu trouxe esses próximos 2 slides, pessoal, são termos que vocês certamente vão escutar bastante, se já não estão escutando. Então, o primeiro é Modern Methods of Construction. Então, esse MMC engloba todo tipo de construção, não só off-site, mas construções modernas, tipologias modernas, híbridas, montagens diferentes, agregação de materiais. Então, esse é um termo que está muito em alta. Vocês coloquem lá no Google Scholar, vocês vão ver a quantidade de pesquisa e projeto que tem nessa linha de métodos modernos de construção. O segundo termo que eu trago, esse é bem novo, pessoal, até para nós, Design for Manufacturing and Assembly. Ou seja, eu projeto focado na manufatura e na montagem da estrutura. Essa terminologia e esse conceito é muito usado em qualquer indústria seriada, pessoal. Mas ela está sendo fortemente utilizada na construção civil. Por quê? Tu desenhar e tu projetar uma edificação que eu consiga manufaturar e eu consiga montar de uma forma otimizada. Então, um exemplo colocado aqui é praticamente um projeto no BIM, né, meus amigos? Vocês veem todas as estruturas, a parte de instalações, cruzando informações e buscando sinergia para conseguir a melhor eficiência na construção da nossa edificação. Vamos falar brevemente sobre a industrialização da construção, focando um pouco também nos diferenciais que a gente vê. O que é industrializar, né, pessoal? Esse é um conceito bacana e esse Lego aqui do lado traduz bem o que a gente tem que buscar para industrializar e para estar colocando parte da construção off-site. A estrutura, o chassi, seja de concreto, aço, madeira, mista, híbrida, vai ser concebido um layout a partir dessa estrutura. Uma estrutura padronizada, apta a ser replicada. Então, é um processo construtivo que utiliza elementos estruturais modularizados. Vai ter a criatividade do arquiteto? Claro que vai. Em N etapas. Mas eu tenho um chassi customizável que eu consigo estar utilizando. Benefícios, pessoal, que a gente tem, benefícios diretos aí com a industrialização. Alta precisão dimensional, automação dos processos, máquina CNC. Independente da fábrica que eu estou tratando,
seja uma fábrica de estrutura metálica, seja uma fábrica de pré-fabricados, eu tenho uma automação desse processo. Eu tenho máquinas CNC que leem as informações digitais e traduzem com muita precisão nas peças. Alta qualidade, meus amigos, importantíssimo, tanto em elementos pré-fabricados de aço ou concreto, muito fácil eu estar integrando os projetos. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha e agrupa. Eu consigo estar viabilizando muitas vezes a produção off-site, ou pelo menos, pessoal, uma pré-produção. Eu industrializo uma parte, eu tiro uma dor da obra e eu coloco um pouco de tecnologia no canteiro, facilitando a execução. E sem interferência de condição climática. Pessoal, isso é extremamente importante. Por quê? A gente falando de concreto e de outras tecnologias, mas principalmente o concreto, eu tenho uma interferência da condição climática. Dias de chuva, muito calor, muito frio, eu tenho que ter um controle maior. Eu paro etapas de produção, como fundações e outras e concretagens, dependendo do tempo. Eu produzindo parte da estrutura dentro de uma fábrica, eu tiro essa variante. O outro ponto importantíssimo, né? E aí, meus amigos, entra na avaliação do custo do ciclo de vida da obra. Eu não posso comparar custo de construção com custo de construção. Eu preciso comparar o custo do ciclo de vida da obra. Ou seja, eu reduzo o tempo, eu reduzo uma equipe in loco e eu consigo estar colocando essa edificação em uso antes. Redução de prazo de obra. Qualquer industrialização que a gente traga, pessoal, traz redução do prazo. Traz redução do ciclo do empreendimento. A gente tem um déficit muito grande. Se eu for pensar em obras de infraestrutura, quanto antes eu entregar, melhor. Então, esse é um ganho muito tangível e fácil da gente avaliar numa conta bem feita, não comparando estrutura com estrutura, e sim o ganho que eu tenho em estar entregando antes uma edificação, por exemplo. Pessoal, conectividade com diversos tipos de materiais. Hoje, a gente está no momento de sistemas híbridos. Eu preciso tirar o melhor de cada material. E eu tenho materiais disponíveis. Eu preciso tirar partido das características positivas do concreto? Sim. Do concreto armado, da estrutura metálica, conseguir vencer vãos maiores, dos pré-fabricados, da madeira, do vidro. Então, eu preciso ter sistemas industrializados que consigam conectar. E essa é uma grande vantagem de eu ter uma produção também dentro de uma indústria. Eu faço essa conexão muito fácil entre os materiais e consigo trabalhar de uma forma híbrida, como vocês podem ver nas duas fotos que a gente colocou. Pessoal, uma outra questão importante, simplicidade de transporte e manuseio. Eu tenho peças padronizadas, eu já busco projetar pensando em industrialização. Aquele termo que eu comentei. Eu faço o projeto pensando na montagem da obra. Então, eu faço uma tipologia de peças, de estrutura metálica, de madeira, de pré-fabricados, que eu consiga estar transportando para a obra de uma forma econômica. Então, o mesmo tipo de peça e peso, muitas vezes, reduzido. Porque falando de estrutura metálica, a Rosane vai comentar, uma resistência muito grande por área, a estrutura metálica tem. Eu tenho a possibilidade de usar aços mais resistentes. E falando de peças de concreto pré-fabricado, eu posso utilizar um FCK maior. Porque dentro da fábrica, pessoal, eu tenho um controle grande do concreto. Então, eu consigo estar reduzindo o tamanho da peça, produzindo ela dentro de uma fábrica. E um tema extremamente relevante, meus amigos. Por quê, né? Por que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da construção civil? Porque a construção civil, meus amigos, é o maior consumidor de insumo do mundo. É a indústria que mais consome insumos e a que mais gera resíduos. Então, é um tema relevante. A nossa construção não vai poder desperdiçar tanto quanto desperdiçou no passado. Então, é um desafio muito grande. E a sustentabilidade tem a ver com o quê? Tem a ver com método construtivo? Sim. E tem a ver com racionalização de insumo. No momento que eu evito o desperdício, e você sabe melhor do que eu,
tamanho do desperdício de uma obra em loco. 20%, 30% do material é perdido. E eu elimino essa parte de desperdício. Eu não tenho aterro mais aqui na Grande São Paulo, pessoal, para colocar resto de obra. Não tem mais. Então, é um tema importantíssimo até para as nossas cidades. E desempenho, né? Qualidade superior da estrutura. Uma estrutura sustentável é uma estrutura que dure 50 anos. É uma ponte que dure 100 anos. Então, eu preciso ter uma qualidade superior, um desempenho superior dessa estrutura para ser sustentável também. A durabilidade, pessoal, está muito relacionada à sustentabilidade. E é um tema que a gente pouco trata e pouco aborda dessa forma. Bom, pessoal, agora eu vou aproveitar aqui o gancho do Maurício e vamos começar a falar um pouquinho, então, onde é que efetivamente todo esse conceito da industrialização pode ser incorporado nas nossas obras, na nossa realidade, né? Uma coisa que eu acho sempre interessante da gente colocar em perspectiva é que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ir do 8 para o 80, né? Que eu preciso sair da construção 100% artesanal e no canteiro de obras para uma construção modular, por exemplo, 100% off-site. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa sequência de slides é que, implementando algumas melhorias, tirando alguns subsistemas do canteiro de obras, a gente já consegue trabalhar com resultados muito superiores em relação ao que nós temos nas nossas obras, tanto em termos de prazo, quanto em termos de qualidade. Então, voltando um pouco àquele conceito que o Maurício falou para vocês, do nosso paralelo entre a construção civil e a indústria automotiva, né, a gente enxerga essa nossa estrutura da mesma forma que funciona o chassi de um veículo, né? Só que ao invés de eu acoplar o motor, ao invés de eu acoplar as rodas, eu estou acoplando aqui os outros subsistemas que compõem uma edificação. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né, das fachadas, das vedações internas, das lajes, dos sistemas prediais e da fundação, e onde é que eu consigo agregar tecnologia e industrialização em cada um desses subsistemas. Começando, então, aqui pelas fachadas, né, aí a nossa primeira perguntinha aqui, né, qual desses sistemas construtivos aqui parece mais racional para vocês, né? Eu trabalhar com uma estrutura, por exemplo, metálica aqui, né, extremamente rápida de ser montada e extremamente precisa, e depois eu monto essa estrutura aqui, isso aqui é um edifíciozinho de 2 pavimentos, puxa, eu vou conseguir montar essa estrutura metálica aqui em 2 semanas. Em 2 semanas eu ergui uma estrutura metálica e vou passar os próximos 4 meses empilhando bloco para fazer a vedação dessa minha edificação. E aí vem a seguinte pergunta, nossa, Rosane, mas eu posso trabalhar, então, uma vedação em bloco com uma estrutura metálica ou com uma estrutura de concreto pré-fabricado, ou seja, uma estrutura que tenha sido produzida fora do canteiro? Claro que posso, né? Mas quando a gente pensa sobre essa ótica de avaliar empreendimentos, né, da gente avaliar o processo ou o grau de industrialização da nossa obra, vocês vão de convir comigo que isso aqui não faz muito sentido. Né? Eu tenho uma quantidade muito grande de patologias, né? Eu tenho 2 materiais que trabalham com deformações, dilatações completamente diferentes e, em geral, ainda para complicar um pouco mais a nossa vida, quando o arquiteto ou mesmo o engenheiro sabe que a gente vai usar uma vedação de bloco aqui nessa estrutura metálica, principalmente, ele não vai trabalhar o detalhamento, né, a paginação dessa vedação aqui no projeto. E aí, a gente está deixando o pessoal na obra decidir como é que essa vedação vai ser incorporada nessa nossa estrutura. Então, aqui é um exemplo clássico, né? Quer dizer, se eu tenho uma obra em estrutura metálica especificamente e eu vou fazer uma alvenaria de bloco aqui, eu tenho que trabalhar no conceito exatamente oposto ao que se trabalha numa vedação de blocos em uma obra de concreto armado tradicional. Ao invés de eu engastar essa minha alvenaria aqui na minha estrutura metálica, eu preciso desconectar para garantir que eu consiga ter as deformações da estrutura metálica independentes dessa minha alvenaria. E para isso, eu preciso de projeto.
Se eu não fizer projeto, o pessoal na obra vai fazer do mesmo jeito que faz o convencional. E aí, além de tudo, a gente vai ter o aparecimento de diversas patologias. E aí o pessoal olha e fala assim, nossa, Rosane, mas estrutura metálica não funciona. Olha só, a minha obra está lá e está cheia de rachadura na minha estrutura, na minha alvenaria, cheia de fissura no meu reboco. Por quê? Porque a gente gastou tempo fazendo um projeto da estrutura metálica e esqueceu de conectar o subsistema que vai chegar nela e que de alguma maneira vai estar trabalhando junto, né? E quando a gente passa para essa imagem da direita aqui, a gente necessariamente está trabalhando com um sistema que foi extensamente detalhado na etapa de projeto. Então, a gente consome um pouco mais de tempo de projeto, né? E a gente não tem dúvida de que papel custa muito mais barato do que refazer em obra, né? Hoje nem papel mais, né? Hoje são horas de projeto, né? Porque a gente tem hoje tudo em BIM e cada vez mais a gente tem trazido um volume menor de projetos no papel para as obras, né? Mas obviamente eu preciso gastar um pouco mais de tempo na etapa de projeto para garantir que eu tenha uma conexão perfeita desse subsistema industrializado com uma estrutura aqui que também está industrializada. Ou pensem vocês que se eu simplesmente esqueci de prever os pontos de conexão aqui dessa minha fachada pronta com essa minha estrutura de concreto aqui, imaginem o trabalho que a gente vai ter para colocar insertos metálicos, por exemplo, para corrigir um erro de projeto, né? Um esquecimento, a falta de um inserto aqui para receber essa fachada. Então, quando a gente trabalha nesse conceito de industrialização, a interdisciplinaridade, como o Maurício falou lá atrás, ela é chave para que esse processo funcione. Porque senão, além da gente ter materiais que não necessariamente são compatíveis, a gente passa a ter um monte de problemas na obra e toda aquela agilidade que a gente pretendeu desde a etapa de projeto acaba sendo perdida quando a gente parte para o canteiro, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de paredes híbridas, né? Então, eu posso ter uma parede pré-fabricada de concreto, né, ou de aço, com um elemento isolante aqui no meio, ou seja, eu tenho uma preocupação muito grande de garantir o desempenho dessa minha fachada, né? Ou seja, eu preciso garantir o isolamento termoacústico e eu posso conseguir isso com uma massa muito grande de concreto ou posso trabalhar com materiais muito mais leves, né, onde eu consigo trabalhar com peças mais esbeltas, mais leves e com a garantia do desempenho aqui também, né? E aí consigo, além disso, compor diversas tipologias para a fachada, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho mais em frente, ó, um exemplo de uma fachada que é uma fachada pré-fabricada, né, que está indo pronta aqui para o canteiro de obras, já com o acabamento final, inclusive, né, do que vai ficar externamente. Então, eu posso utilizar diversos tipos de materiais aqui, posso utilizar uma fachada ventilada, né, que é um sistema que ajuda muito em toda essa questão de sustentabilidade também, reduz muito o consumo de energia, por exemplo, como o ar-condicionado. Eu consigo trabalhar com materiais e tecnologias muito mais racionalizadas do que a tecnologia que a gente usa no canteiro de obra, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma fachada unitizada, né? Qual é a grande vantagem desse tipo de utilização aqui de fachada? Vocês podem observar aqui que essa fachada, ao invés de ser montada de fora para dentro, ela é uma fachada montada de dentro para fora. E isso, quando a gente fala na realidade de obra, é uma grande vantagem, principalmente em termos de segurança dos operadores, porque eu não preciso ter alguém por fora fazendo essa composição, né? E consigo trabalhar aqui com sistemas extremamente estáveis, né? Então, a gente está com um sistema aqui onde eu já tenho todo o vidro posicionado aqui. Vocês observam aqui na parte superior os locais onde é feita a conexão dessa fachada aqui com as estruturas, né? Então a conexão é extremamente simples, é uma conexão por gravidade e as peças superiores servem simplesmente para posicionar essa fachada e impedir que ela se desloque para fora da edificação, mas eu consigo trabalhar com toda a montagem dela pelo lado interno da obra, né? Aqui na direita a gente tem um outro exemplo, né, de fachadas em painéis termoisolantes. Então também hoje nós temos materiais e tecnologias que permitem aí aos arquitetos obterem diversas texturas, diversas tipologias diferentes de fachada, né? Então, foi-se o tempo onde a gente tinha uma fachada de telha, como o pessoal falava, né?
de telha de fechamento, onde tudo parecia um galpão industrial, né? Então, hoje a gente já consegue trabalhar com materiais e tecnologias que nos garantem também um efeito estético muito interessante, né? E uma excelente qualidade aí para as edificações. Quando a gente passa para as vedações internas, o conceito é muito parecido, né? Eu tenho, por exemplo, uma vedação interna em drywall, né? Que é um sistema construtivo que traz uma produtividade muito grande, além de uma flexibilidade ainda maior, né? Hoje, com a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, né, a gente já vinha observando um movimento de uma necessidade muito maior de flexibilidade das edificações, né? O consumidor tem mudado muito as suas necessidades e as obras precisam ter essa flexibilidade, essa característica de hoje eu tenho 3 dormitórios no meu apartamento, amanhã eu quero ter 2, daqui a pouco esse edifício que estúdio, eu posso juntar 2 estúdios e transformar eles num apartamento maior, ou seja, uma alvenaria que é moldada em loco, praticamente nos retira toda essa flexibilidade, né? A quantidade de mão de obra agregada para eu conseguir fazer qualquer tipo de adaptação e alteração em obra é extremamente complexa, né? Quando a gente parte para um sistema como esse, que já existe no Brasil há muitos anos, mas que, infelizmente, só recentemente a gente tem visto uma aplicação mais massiva desse tipo de tecnologia, né? Favorece muito essa questão. E quando a gente parte para a questão de definição do partido estrutural, né? Quanto pesa por metro quadrado uma vedação em drywall e quanto pesa por metro quadrado uma vedação em bloco, né? Então, eu consigo trabalhar com estruturas muito mais esbeltas, né? E consigo trazer toda essa flexibilidade aí para dentro da nossa obra. E isso é uma vantagem competitiva muito grande, né? Quer dizer, se eu vou comprar um apartamento e eu tenho um apartamento onde eu tenho uma flexibilidade de planta muito maior, isso é uma grande vantagem, né? Para quem está adquirindo, saber que eu não estou fadada a seguir com aquela mesma disposição de peças do que eu tenho num edifício convencional, né? Então, cada vez mais, esse conceito de laje plana tem sido mais utilizado, inclusive para o segmento residencial, para garantir essa flexibilidade necessária. Pessoal, eu chamo a atenção até para uma outra questão, que é a instalação, que a Rosane bem comentou. Então, é uma facilidade de instalação elétrica, hidráulica. Bem como a Rosane comentou, eu preciso de mais tomada, por exemplo. Eu estou de home office e eu preciso adequar o meu cômodo. É muito simples. Eu preciso fazer uma instalação de um ar-condicionado e, bem como a Rosane comentou, remover. Então, instalações muito simples, é um outro ponto importante de ganho. Exatamente, Maurício. Passando agora para a questão dos pisos, né? Então, a gente tem aí diversas possibilidades disponíveis aí de sistemas de laje, né? Então, trago aqui um exemplo que faz uma conexão muito forte com as obras, principalmente em estrutura metálica, que é essa laje aqui que a gente chama em steel deck, que é aqui essa foto da esquerda. O que é o steel deck, né? Para quem nunca ouviu falar. O steel deck parece uma telha trapezoidal, né? Como as nossas telhas de cobertura, porém ela tem uma diferença importantíssima em relação ao material que se utiliza nas telhas, né? Esse aço que a gente utiliza aqui para essa formalagem é um aço estrutural. Então, eu consigo jogar essa telha forma aqui em cima do meu pavimento, do meu vigamento metálico ou mesmo de concreto, e essa forma tem dupla função. Além dela atuar como forma para o concreto, ela atua como armadura positiva da laje. Então, o único tipo de armadura que a gente vai ter aqui nessa nossa laje são os negativos, como vocês observam aqui, onde a gente tem o ponto de conexão com a viga, e uma armadura de pele para evitar a fissuração. E com isso, além de tudo, eu consigo eliminar 100% da necessidade de qualquer tipo de forma e escoramento na minha obra. O que traz para a gente, além de uma redução brutal nos resíduos, principalmente de madeira, né, os resíduos provenientes das formas, mas também me permite trabalhar em diversos pavimentos ao mesmo tempo. Ou seja, eu abro frente de trabalho em 3, 4 pavimentos ao mesmo tempo, né? Eu simplesmente preciso finalizar a concretagem aqui e já estou livre para começar a trabalhar com as vedações internas e mesmo com as fachadas. Então, esse é um tipo de laje
que, apesar de ser uma laje moldada em loco, né, o que exige o capeamento de concreto aqui, mas é uma laje que traz uma agilidade muito grande para a obra e tem uma excelente performance também. Com esse tipo de material aqui, eu não tenho problema de empossamento, não tenho problema de forma que cedeu. Então, eu tenho uma laje muito mais plana, né, e com uma coerência muito maior de consumo de concreto, né? O pessoal que trabalha em obra aí sabe o quanto a gente acaba gastando mais concreto numa laje, porque a forma cedeu um pouquinho, porque eu tenho empossamento, né? Então, a gente conseguir garantir que aquilo que se planejou na etapa de projeto efetivamente vai se reverter, né, na obra, a assertividade do nosso cronograma e do consumo de materiais também é uma característica dos sistemas industrializados, como o Maurício já tinha falado lá na frente. Aqui tem um outro exemplo de laje, ou seja, de novo, eu sempre gosto de trazer esses exemplos, porque assim, vocês vão me dizer assim, poxa, Rosane, mas qual é a grande vantagem aqui de eu trabalhar com uma laje pré-fabricada? Observem aqui a diferença. Olhem esses painéis de laje pré-fabricada. São painéis muito maiores do que os painéis que se trabalham normalmente. Eu trabalho com uma produtividade enorme, quer dizer, a gente simplesmente posiciona esses painéis aqui, que muitas vezes têm o tamanho de uma peça inteira, né? Aqui, no caso, era uma estrutura metálica, então a gente faz o posicionamento aqui desses pinos, que se chamam stud bolts, assim como a gente tem esses estudos na laje do steel deck, a gente pode utilizar também nas lajes de concreto armado convencionais, né? E observem aqui, ó, o nível de industrialização, ó. Eu já produzi essa minha laje com os espaçamentos corretos para onde eu vou posicionar meu pino, né? Isso também é industrialização. Isso são projetos conectados, né? O projeto da estrutura metálica conectado com o projeto da laje, né? Então, eu tenho um sistema aqui que, apesar de ser um sistema convencional, nos traz uma agilidade muito grande para a obra, né? E nos traz um desempenho também excepcional, né? Eu tenho uma laje que fica praticamente plana também pela parte de baixo, não preciso me preocupar com forro, né? Tenho apenas uma linha de escoramento no caso desse tipo de aplicação, né? Então a gente consegue também trazer muitas melhorias nos sistemas convencionais se a gente passa a trabalhar com eles de forma mais racionalizada e conversando com os demais subsistemas, né? Então isso essa ideia de se trabalhar diferentes sistemas, ainda que eles sejam convencionais, mas de maneira mais racionalizada, também é a industrialização da construção. Posso trabalhar com lajes secas, né? Então aqui é um exemplo de uma fábrica de construção modular brasileira, né? Então aqui a opção foi por se trabalhar os painéis de piso em placas, né? Então aqui a gente tem painéis mistos cimentícios, né? Que são as placas conhecidas como painel wall, né? Que a gente vai fixar essas placas sobre a estrutura metálica aqui, né? Sobre essa estrutura secundária aqui, e consigo trabalhar com qualquer tipo de revestimento aqui em cima dele, né? Então, com uma dupla vantagem de a gente conseguir trabalhar esse sistema todo off-site e de agregar um peso próprio muito menor para a estrutura também, né? E tudo isso é possível. E aí, aqui na parte de baixo, obviamente, a gente vai trabalhar, né, com um isolamento termoacústico para que a gente consiga ter um desempenho desse tipo de solução também aqui na obra. Quando a gente fala dos sistemas de cobertura, né, a gente tem sistemas de cobertura mais industrializados, focados para a parte de galpões. Então, aqui, por exemplo, é um galpão logístico, né? Então, a gente observa uma estrutura metálica, a estrutura principal, né, os pilares e as vigas principais em aço, né, perfis W, e tenho aqui a nossa estrutura secundária em treliças semi-espaciais, que a gente chama de joists, né, e aqui eu tenho um pano de mais de 50 metros para cada água desse telhado. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com um sistema que, apesar de ser um sistema on-site, ele é um sistema altamente industrializado. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês do que a gente chama de telha zipada. Vocês observam esses dois pequenos equipamentos aqui que estão sendo mantidos aqui no telhado por guindastes. A gente tem aqui uma bobina de aço e esse equipamento vai fazendo a conformação dessa telha no local. Qual que é a grande vantagem desse tipo de sistema? A limitação do comprimento da minha telha é a limitação do comprimento da minha bobina de aço. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, aqui com uma telha
que tem 50 metros de comprimento sem nenhuma emenda, né? E a gente sabe que emenda é ponto de patologia, né? É sempre nas emendas de telhas que eu vou ter, provavelmente, né, o aparecimento de goteiras, enfim, né? Então, a gente consegue trabalhar com um sistema aqui, mostrando o detalhezinho para vocês de como é que funciona essa telha zipada. A gente tem esses clipes aqui, né? Então, você vai posicionar esses clipes em cima da estrutura metálica, 100% parafusado. Vou fazer a conformação dessa telha aqui com o equipamento, né? E tem um segundo equipamento aqui, que é esse que está aparecendo na foto da esquerda, que vai fazer o que a gente chama de clipagem, né? Eu junto a ponta de uma telha com a outra e consigo fixar um sistema inteiro de cobertura sem nenhum parafuso, né? E sem nenhuma emenda aparente. Além do que, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com um sistema desse, com inclinações menores que 5%. Em geral, a gente trabalha de 2,5% a 3% de inclinação, né? E isso vocês podem falar assim, Rosane, que diferença faz, né? Poxa, uma telha trapezoidal eu consigo trabalhar com 5%. Quando eu penso num telhado que tem 50 metros de largura aqui em cada água, ou seja, um telhado inteiro de 100 metros, significa que eu consegui reduzir drasticamente o meu pé direito, né? Porque a inclinação vai me obrigar a aumentar o pé direito da minha estrutura. Quer dizer, eu estou gastando mais material, um pilar mais curto, né? E uma estrutura aqui que vai consumir menos aço. A parte de coberturas tradicionais, né? Então a gente tem aí um engradamento em estrutura metálica que pode ser conectado com uma estrutura convencional, né? Então pequenos ganhos de industrialização aqui nas obras convencionais. Com relação aos sistemas prediais, o Maurício já adiantou um pouco o tema aqui, né? Observem, né, o quão organizados são os sistemas prediais quando eu trabalho com sistemas industrializados, né? Eu tenho um projeto que efetivamente é seguido à risca na obra, né? Vocês observem aqui como você tem uma organização muito maior, né, dos sistemas de elétrica e hidráulica e como é mais fácil fazer também as intervenções e as manutenções nesse tipo de sistema. Na parte hidráulica, da mesma maneira, né? Então, hoje já é uma realidade a gente mandar para a obra os kits hidráulicos, né, para que eu não precise executar tudo em obra, os shafts, que me facilitam muito a manutenção, né? E as tubulações INPEX, que também apresentam uma eficiência muito grande em relação às tubulações de PVC, né? Então, nos trazem muito mais flexibilidade e uma facilidade muito maior de se executar manutenções, né? Hoje a gente já consegue evoluir em alguns casos, né, dos kits hidráulicos para paredes hidráulicas. Então essas paredes hidráulicas são mandadas prontinhas para a obra, né? A gente simplesmente encosta ela na laje e faz a conexão aqui do esgoto e da água, né? Então imaginem o quanto de velocidade e de confiabilidade a gente está agregando utilizando esse tipo de sistema, né? Quer dizer, eu elimino praticamente o aparecimento de patologias, né, de problemas no pós-obra. Então, a gente tem um sistema muito mais confiável em termos de desempenho. Quando a gente fala na questão das fundações também, né? Então, a gente pode trabalhar com sistemas metálicos, tanto para a fundação, né? Então, estacas metálicas cravadas, né? E também os sistemas de contenção. Então, a gente consegue cravar perfis metálicos praticamente na divisa de terreno, né? E a gente vai prancheando aqui com essas pranchas de concreto pré-fabricado, e a gente já tem aqui uma contenção que já tem um aspecto praticamente pronto aqui para finalização e consumindo uma área muito menor do nosso terreno. Aqui também tem uma solução, né, em estaca pré-moldada de concreto armado, ou seja, a gente consegue trabalhar com muito mais agilidade aí nos sistemas dentro da obra, né? E o que a gente enxerga, né, como evolução, né, dessa conversa toda? Que esses sistemas consigam ser cada vez mais integrados uns aos outros. E na fábrica, né? E aí a gente entra no conceito da construção modular. Então, aqui alguns números, né, do que a gente tem de construção modular, né? Então, quando a gente trabalha com esse conceito de construção modular, eu tenho redução de prazo acima de 50% nos prazos de obra, né? A gente consegue ter redução
de 20, até 20% nos custos de construção com ganhos de escala. Então, eu consigo, inclusive, ter uma construção possivelmente mais barata do que numa convencional, quando a gente tem escala, né? É uma tecnologia que tem um potencial para resolver o nosso gap de produtividade no setor, como o Maurício já falou, né? Tem um potencial de mercado aí de até 30% do mercado residencial, de 10% do mercado de lajes corporativas, e é um tipo de aplicação com uma performance mais otimizada para edifícios de até 5 pavimentos, e aí a gente vai ver por que mais na frente, né? Então, aqui as principais vantagens, né? A gente tem aí uma redução brutal nos prazos de obra, né? Que nos levam a um menor ciclo dos empreendimentos e, por consequência, a antecipação do retorno do investimento, ou seja, eu investi e com uma obra mais rápida eu começo, se eu for alugar, se eu for, enfim, o uso que for dado para a minha edificação, eu consigo obter o retorno do meu investimento muito mais rápido, porque eu tenho uma obra mais rápida, né? Tem um produto de excelente qualidade, então aqui vocês observam, né, o quanto a gente trabalha aqui dentro de fábrica com todos os sistemas testados, né? Então eu tenho um controle efetivamente de fábrica, né, o que me traz uma redução importante nos custos de pós-obra, né? E eu tenho produtos que são extensamente testados, né? Porque módulos são muito similares em termos de estrutura e em termos de instalações, principalmente, né? Então eu consigo trazer uma padronização muito maior desses projetos, o que não significa falta de flexibilidade, né? Mas é um trabalho muito mais padronizado para que a gente consiga ter produtos aí mais repetitivos. A gente tem toda uma questão de performance, né? Então, os materiais que são utilizados na construção modular são materiais, em geral, mais leves e de alto desempenho, né? A gente consegue reduzir também os custos das fundações, exatamente pela leveza desses módulos, e toda a questão de sustentabilidade, né? Quer dizer, eu tenho um aproveitamento de materiais todo feito dentro da fábrica, né? Então, a gente tem uma redução de desperdício muito grande, né? Os números que as empresas de construção modular trazem em relação a desperdício é da ordem de 3% a 5%, né? Enquanto nas obras convencionais, aí numa obra com um rigoroso controle de qualidade, a gente vai ter aí um desperdício na ordem de 13% a 15%, pelo menos, né? Então, essa questão de sustentabilidade também é uma vantagem muito grande desse tipo de sistema. A construção modular também tem uma grande adaptabilidade, né? Então, eu consigo ter produtos altamente customizáveis, né? Com aplicações, por exemplo, em terrenos pequenos, como é esse exemplo aqui que vocês estão vendo, né? Quer dizer, eu tenho uma construção extremamente pequena aqui num terreno que muito dificilmente eu conseguiria construir qualquer coisa numa construção convencional, né? Até pela falta de espaço de canteiro, e a gente consegue aí colocar um módulo e criar uma habitação, né? Trago uma tecnologia embarcada muito maior, né? Então, todos esses projetos de construção modular são todos padronizados e otimizados no BIM, né? Tem toda uma tecnologia embarcada que já é intrínseco do processo, né? E com isso a gente garante uma escalabilidade muito maior dessa solução, né? E uma assertividade de cronograma de custo, né? Se eu tenho um produto que é padronizado, que é produzido dentro de fábrica, eu tenho muito menos dependência, né, de condições climáticas, de envio de materiais para a obra. Eu trabalho com materiais mais padronizados e essas indústrias também conseguem trabalhar com estoques muito melhores. Ou seja, em geral, elas conseguem trabalhar a aquisição desses insumos muito mais otimizada, né? Isso se reflete aí nessa questão de assertividade. Então, aqui tem um gráfico interessante, né, que é um resumo de tudo que eu falei para vocês, né? O grau de industrialização não precisa ser necessariamente essa última foto aqui da nossa direita, né? Eu não preciso ter necessariamente uma casa equipada, modular e finalizada, né? Eu posso ir trazendo diversos avanços tecnológicos que me permitam trabalhar numa construção modularizada 2D ou 3D, né, que é essa foto aqui que eu trouxe para vocês, né? Então, a gente divide a construção modular em dois grandes grupos, né? A construção volumétrica, ou 3D, né, onde eu envio esses módulos 3D para serem simplesmente conectados em obra, né? A gente chama eles até de plug and play, né? Ou posso ter uma construção panelizada em 2D,
né? Quer dizer, eu posso ter uma estrutura, um frame, seja ele de concreto ou metálico, e vou trabalhando os demais subsistemas de maneira panelizada, né? E com isso eu também consigo garantir aí muitas vantagens, que é a que eu trouxe aqui para vocês, né? Então a gente tem aqui características diferentes, né? Como é que eu vou escolher se eu vou trabalhar com uma construção modular volumétrica ou panelizada, né? Então, quando a gente fala do volumétrico, a principal característica é uma maximização do prazo de obra, né? Eu consigo trabalhar com prazos de obra extremamente exíguos e consigo otimizar a eficiência com o uso da industrialização, né? Tem uma montagem extremamente simples no canteiro, mas tem uma operação de logística muito mais complexa, né, para o transporte desses módulos e também mais cara, né? Quer dizer, é muito mais caro eu transportar um módulo pronto, né, do que transportar um sanduíche de diversos painéis. Quando a gente fala do 2D, né, eu consigo me utilizar de diversas técnicas construtivas, né, para que eu consiga melhorar a montagem do canteiro, né. A panelização de alguns sistemas já traz grandes vantagens para a obra, né, como os sistemas de vedação, de ar-condicionado, né, trabalhá-los com soluções padronizadas pode trazer grandes vantagens para a obra. Também tem uma montagem bastante simples no canteiro, com a vantagem adicional de ter uma facilidade muito maior no transporte desses painéis, né? Então, aqui estou trazendo alguns exemplos, né, para vocês de obras que já existem no sistema modular, né? Então, aqui a gente observa uma estrutura panelizada, aqui então eu tinha uma estrutura, não, perdão, uma fachada panelizada, né, onde a gente trabalhou com uma estrutura convencional, né, de concreto, mas trabalho com um sistema todo industrializado para as vedações, né? Inclusive já todas as texturas, todos os detalhes de fachada já foram feitos em fábrica, né? Então isso traz uma vantagem muito grande de obra, né? Aqui eu vou trazer um vídeo rapidinho para vocês de uma obra na China, né, de um modular 3D. Ups, peraí que ele voltou. Ups. Então, aqui vocês observam, né, o quanto a gente consegue trabalhar com sistemas extremamente rápidos de se executar, né? Então, é modularizado, inclusive desde a estrutura, né, com a fachada unitizada, como eu mostrei para vocês, né? Grande aqui da obra, né? Então a gente consegue trazer aqui o melhor de cada um desses sistemas, né, para a gente obter aí um edifício alto, por exemplo, modular. Aqui eu coloquei 3D, mas na verdade é 2D, a gente tá escrito errado, né? Então tem toda a questão de testagem, né, contra sismos e tudo mais, para que a gente consiga aí ter um resultado final excelente. Vocês vão ver aqui mais ao final do vídeo, né, que você tem resultado estético muito interessante, né? Você não enxerga a obra como uma obra modular, né? Você tem acabamentos de excelente qualidade e isso é uma característica da construção modular moderna, né? Que a gente consiga trazer qualidade, né, para essas nossas edificações. Aqui um exemplo brasileiro, né, e da Gerdau. Não sei se todos puderam acompanhar, né, mas nesse momento de pandemia, a Gerdau construiu, em apoio à Brasil ao Cubo, que é uma empresa nacional lá de Santa Catarina, 2 hospitais modulares, né? Então, já vou passar o vídeo aqui, que a gente está com pouco tempo para a gente já vou falando aqui dos detalhes. Deixa eu baixar aqui. Então, aqui, os módulos, a estrutura metálica sendo produzida aqui na fábrica, né? Então, aqui a gente tinha 2 fábricas diferentes atuando, né? Então, a gente produziu o frame metálico, né? Então, vocês observam como é extremamente simples, né, a produção desse material, né? Então, a gente tem aí TXW para as vigas externas, né? As vigas internas em perfil, e a gente já saía dessa primeira fábrica com o piso montado, né? Então aí vocês vão observar, né, que a gente consegue ir empilhando, né, diversos painéis de piso
e eles foram encaminhados para uma segunda fábrica, onde o restante da construção modular foi executada. Então, assim, um processo extremamente rápido, né? A gente teve uma obra que ficou pronta desde a etapa de projeto até a finalização da montagem em 33 dias. Então, foram 120 leitos em 33 dias, né? Quer dizer, seria impossível que a gente conseguisse... Quando eu entrei aqui ontem, eu não acreditei no presente que a gente estava ganhando. A instalação é perfeita. A gente executar, é um hospital e ele foi construído tão rápido. Menos de 10 meses. A gente está dando um presente para uma população que precisa muito. Ainda está alto? Deixa eu baixar. Melhorou? Melhorou bastante, obrigado. Beleza. Então aqui é mais um detalhe, né, de como é que se deu a produção, né, desses módulos. Então aqui os módulos de piso saindo foram para a segunda fábrica, né, aqui mais um exemplo de conexão de diferentes materiais, né, então a gente tem aqui as paredes foram executadas em wood frame e esses módulos foram transportados prontos, né, aqui para São Paulo. Tivemos um hospital em São Paulo e outro hospital em Porto Alegre, e aí esses módulos praticamente plug and play aqui, né, que nos deram a possibilidade de construir aí um hospital, inclusive com um apelo estético super interessante, né, para a gente oferecer para a comunidade nesse momento de pandemia, né, e eu acho super legal a gente trazer esses exemplos, porque são exemplos de engenharia nacional, né, obras 100% nacionais. E aí vou trazer um outro exemplo de modular 3D aqui, que é o nosso último exemplo, de uma empresa americana, né, que aí trabalha com o conceito de construção modular em edifícios altos. Acho que o vídeo fala muito por si. Deixa eu baixar o volume de novo aqui, senão fica muito alto. Então, essa é uma empresa que trabalha com um conceito de construção modular, mas um pouco diferente do que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Então, eles são muito baseados, né, na lógica de como se constrói um navio, né, que é efetivamente modular. Então, eles têm uma pré-estrutura metálica, que vocês enxergam aqui na obra, né, os pilares já sendo montados, e os módulos são montados sobre essa estrutura metálica que eles recebem. Né? Então, é um sistema um pouquinho diferente, que permite com que a gente consiga ter edifícios altos, modulares, volumétricos. Né? E a grande vantagem desse tipo de sistema que eles utilizam é eliminar a necessidade de uma estrutura duplicada, vamos falar assim, né? Quando eu tenho dois módulos que se conectam e eles são estruturais, né? Você tem pilares duplicados e vigas de forro duplicadas. Né? Então, nesse sistema, eles conseguem trabalhar sem nenhum tipo de redundância, né? Que é o que a gente chama. E aí a gente observa como uma construção pode ser extremamente industrializada, né, e executada aí dentro de uma fábrica. Então, é bem interessante o processo que eles utilizam. Então, tudo é modulado em BIM, né? Os módulos são preparados e levados para a obra, né? Posicionados aqui do lado de fora do canteiro e depois colocados no lugar aí por meio de gruas e guindastes. Né? Então, já são estruturas um pouco maiores, né? mais robustas, mas que a gente consegue trabalhar aí com prazos extremamente agressivos, né, em relação a uma construção convencional. Né? Então, esse é um exemplo bem interessante de onde é que a gente pode chegar com a industrialização da construção, né? Mas que não necessariamente eu preciso fazer isso. Não sei se vocês observaram o detalhe dos módulos, né, já sendo levados com o revestimento de piso, de parede, com os móveis, com a marcenaria, né? Então você consegue trabalhar realmente mais de 90% da obra dentro da fábrica, né? Isso traz benefícios para o trabalhador que está trabalhando numa situação muito mais ergonômica, né? Traz uma confiabilidade muito grande em termos de resultado, né? O módulo já chega exatamente assim, né? Na obra, completamente pronto, né? Devidamente ensaiado. Né? Então, esse é o que é um dos tipos de industrialização que a gente enxerga aí como um dos caminhos para a nossa construção. Agora vou passar de novo a palavra aqui para o Maurício, para ele finalizar aqui com alguns outros cases.
Pessoal, de uma forma bem rápida aí, vamos passar por algumas iniciativas, algumas de fora, internacionais e outras brasileiras. Uma muito divulgada e provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da Caterra. Então é uma iniciativa alinhada muito ao que a Rosane comentou, integra os sistemas e modulariza. Ela iniciou com frames somente de madeira. Então, utilizando a madeira engenheirada que a gente vê aí, a cross-laminated timber, a glulam, mas hoje utiliza diversos materiais e busca o melhor frame possível, como vocês podem ver ali na figura da direita. Então, acaba otimizando bastante a produção. Pode passar, Rô. Uma outra iniciativa, né, pessoal, de um núcleo pré-fabricado. Então, é uma construtora americana especializada em núcleos. Então, ela tem uma tipologia padrão, aí vocês veem a importância de ter projetos padronizados que a gente consiga industrializar, e eles oferecem para cada tipologia um core simples, duplo, com escada, sem escada, com peças de extrema qualidade, a execução simplificada e conexões atendendo aí a necessidade, por exemplo, de edifícios mais altos. A gente vê constantemente cores subindo e outras tipologias sendo agregadas como estrutura metálica, e eu consigo estar tirando uma dor, né, pessoal, que o core sempre é uma estrutura mais rígida e robusta, e eu consigo estar junto com o core pré-fabricado, trazendo agilidade, por exemplo, numa periferia aí com estrutura metálica. Então eu consigo agregar qualidade, até a caixa, né, das escadas pré-fabricadas. Muito simples a montagem também. Normalmente essa conexão é grauteada com insertos metálicos, como a Rosane comentou, que se utiliza muito em lajes. Essa tipologia também sai da fábrica com esses insertos e a gente consegue ter esse ganho de produtividade. Pessoal, esse case ele é muito interessante, ele tem muito a ver com a modularização 2D que a Rosane comentou. Olha que interessante, essa indústria de pré-fabricados, ela projetou presídios pré-fabricados utilizando 5 peças apenas. Então, eles produzem em larga escala essas 5 peças, e essas 5 peças montam qualquer dimensão aí de presídio. A gente pode fazer alusão a outras questões, até hospitais, mas nesse caso tem uma tipologia diferente, precisou de paredes especiais aí com detalhes em V, e tu conseguiu estar pré-fabricando, pensando numa modularização 2D e trazendo uma agilidade muito grande aí para esse tipo de obra. E aí, meus amigos, eu trago um case que ele está sendo executado, está em construção hoje, que é um prédio comercial LED Corporate na Barra Funda. É uma torre em concreto moldado em loco, porém, uma grande dor quando eu tenho uma periferia grande, e os empreendimentos aqui em São Paulo principalmente, eu tenho torres com periferias grandes, é tu voltar a estrutura para executar a periferia depois da torre. Então, nesse caso, o que foi feito? A torre segue em concreto, vocês podem ver pela foto, e eu resolvi a dificuldade de execução da periferia utilizando estrutura pré-fabricada. Vocês podem ver os pilares vencem os vãos inteiros, então são pilares aí com 3, 4, 5 vãos. Tem uma tipologia mais simplificada para conseguir estar movimentando, mesmo sendo grande, e eu ganho uma agilidade enorme nessa etapa e área útil, pessoal, também para a obra utilizar, para pré-montagens e para a questão de materiais. Como a Rosane comentou muito bem, eu não necessariamente preciso de uma grande inovação, mas eu conseguindo estar agregando sistemas, e essa periferia poderia também ser, né, Rosane, em estrutura metálica. Qualquer tipologia que agregue nessa condição. Com certeza. E trago aí para finalizar um edifício habitacional extremamente simples, uma habitação de interesse social, térreo mais 4, tipologia muito comum, os vãos sendo vencidos também com pilares únicos, lajes pré-fabricadas com a capa concretada em loco, é a única etapa concretada em loco, praticamente 500 peças e um tempo de montagem de 14 dias. Então, muito competitivo, e eu consigo estar com racionalização, e aí, né, pessoal, com escala, eu conseguindo estar reproduzindo essa edificação
eu consigo estar tendo ganhos significativos aí em tempo e qualidade, como vocês podem ver. A gente deixa aqui um QR Code para os nossos catálogos e manuais. Não sei se todos sabem, mas além de produto, a Gerdau é uma grande produtora de conteúdo técnico. Então, no nosso site, vocês vão encontrar diversos manuais tratando de vários assuntos, como calcular galpões, como resolver vedações com a estrutura, como é que a gente trabalha a questão de tipologias projetuais, ligações padronizadas em estrutura metálica. Então, a gente tem aí uma biblioteca muito rica de materiais técnicos, né? E principalmente para vocês que estão se encaminhando aí para a vida profissional, é muito importante a gente ter montada já a nossa biblioteca, né, e não esperar a necessidade para sair correndo atrás da informação, né? Então, entrem lá no nosso site, façam o download dos nossos materiais, aí aproveitem esse momento para estudar um pouquinho mais, né? E quando as oportunidades do mercado aparecerem para vocês já estão preparados para atender as demandas de mercado. Acho que esse era o nosso recado hoje, né? A gente rapidamente quis trazer para vocês um pouquinho do que a gente está vendo, sem que isso necessariamente signifique que eu precise de mudanças extremamente drásticas, mas também trazendo elas, né, como inspiração e como realidade do que a gente já tem visto nas obras nacionais e internacionais, e ficamos aí à disposição para responder as dúvidas do pessoal. Deixamos aqui os nossos contatos, fiquem à vontade para nos procurar, aqui nossos telefones, nossos e-mails, e a nossa função é exatamente auxiliá-los aí nas dúvidas e nas necessidades que vocês porventura tenham na utilização não só dos nossos materiais, né, mas com todo esse conceito de trazer a industrialização aí para a construção civil. Muito obrigada. Legal, gente. Muito boa a palestra mesmo. Eu gostei muito da didática que vocês usaram, de contextualização no começo, passar os exemplos, os cases, foi muito boa mesmo. Eu aprendi bastante aqui, imagino que todo o público universitário e o pessoal convidado também. A gente, como a Rosane disse, eles tratam muito essa questão de aprender, muito interessante. Então, vão ter outros eventos da Gerdau na CETEC ainda. Uhum. Então, se inscrevam lá, participem, ainda tem um mini curso de cálculo de estruturas e fundações metálicas, tem palestras sobre torres eólicas, tem evento na pós-semana. Então, para aprender com a Gerdau é muito simples, então muitas coisas no site. E aqui dentro da CETEC também, nossa principal parceira, eles estão trazendo bastante conteúdo também. Antes da gente passar as perguntas, tá, Rosane e Maurício? Vou só dar alguns avisos finais aqui. E eu separei algumas perguntas que o pessoal foi fazendo enquanto estava o Maurício explicando. Eu passo o que é mais para ele e o que a Rosane recebeu mais também. Só não esqueçam, eles passaram aqui os contatos, os e-mails deles. Não esqueçam que tem ali a planilha de LinkedIn, tá, gente, na descrição do evento. Então, coloquem lá o LinkedIn para a gente se conhecer melhor, quem participou aqui também. Tem o LinkedIn da Rosane e do Maurício também, para vocês conhecerem um pouco melhor eles. E vocês podem colocar o LinkedIn de vocês também. Respondam o feedback. Para a gente é muito importante que a gente saiba como que a gente está, como pode melhorar, o que a gente está trazendo aqui faz sentido para o nosso público. Então, por favor, respondam lá o feedback também. Concorra aos brindes em relação aos feedbacks que são respondidos, tá bom? Rosane e Maurício, principalmente, eu separei algumas perguntas aqui antes da gente fechar a live. Sobre o Maurício, principalmente sobre a questão de contextualização que você tinha feito. Maurício, primeiro eles perguntaram por que existe mais inovação em outros países do que aqui no Brasil? Existe alguma falta de investimento de algum setor no Brasil para isso acontecer? O que acontece, né, Henrique? Existe, claro, uma questão cultural, da forma que a gente está construindo. Existe uma questão social, da gente alocar uma mão de obra que não tem um nível superior, não superior, mas que uma mão de obra não qualificada. Então, eu consigo estar absorvendo, e eu tenho uma característica histórica que está mudando de ter uma mão de obra também barata,
Fora do país, a mão de obra pesa muito. Eu tenho serviços especializados e eu tenho outras necessidades, muito diferentes da nossa hoje e no passado, muito prazo reduzido e muito avanço nessa linha. Então, se buscou, como a Rosane mostrou e trouxe cases excelentes de como a industrialização acabou avançando, mesmo em tipologias aí um pouco diferentes. Mas eu acho que basicamente é isso, uma questão cultural, uma questão também econômica e uma vasta oferta aí de mão de obra a um custo acessível. Legal, perfeito. E no começo da palestra você comentou sobre um dos principais fatores da falta de produtividade da engenharia civil, que era a questão de fornecedores. E aí os nossos visitantes perguntaram, o uso de estruturas pré-moldadas aumenta ou diminui o número de fornecedores? E o quanto isso influencia no cronograma da obra? Tá. Se eu utilizo estrutura pré-fabricada, eu vou reduzir alguns fornecedores, porque se eu faço em loco, eu preciso ter um empreiteiro contratado por uma tarefa completa, eu vou precisar estar adquirindo o aço, o concreto e os outros elementos aí que eu vou precisar, como aditivos e outras questões. Até a qualidade do concreto, tu precisa estar contratando um serviço. Tu buscando um pré-fabricado, e aí o importante é estar agregando mesmo a cadeia de fornecimento, que a Rosane colocou também bem forte. Eu agregando o pré-fabricador a outros sistemistas que atuam na obra, eu consigo estar buscando e garantindo uma redução de prazo e, com escala, uma redução de custo também. Eu tenho peças com uma qualidade melhor e eu acabo reduzindo o tempo de obra. Queria chamar a atenção, Henrique, para um ponto que a gente tem um déficit da cadeia não está agrupada. Então, ferramentas como o BIM e as discussões que a Rosane traz são importantíssimas para a gente buscar com que a cadeia de fornecimento, a indústria da construção civil como um todo, se conecte e agregue, ou seja, cada uma buscando soluções aí no seu âmbito para trazer produtividade e buscar industrialização e melhores resultados da construção civil no geral. Legal. Sobre a primeira parte de contextualização, era mais isso que apareceu. Tem outras perguntas, então, se vocês quiserem entrar no Zoom, podem entrar, pessoal. Daí a parte mais que começaram a perguntar quando a Rosane começou a apresentar. Rosane, qual a solução mais adequada para a vedação quando se usa a estrutura metálica? Os blocos cerâmicos realmente são uma boa opção ou utiliza-se mais o drywall? Bom, a gente tem soluções diferentes para vedações internas e externas, né? Mas quando a gente olha, como eu disse, nesse contexto, né, se eu espero maximizar os resultados, né, do meu empreendimento, utilizando uma estrutura metálica, que normalmente ela tem uma aplicação maior, quando eu tenho uma pressão grande por prazos de obra, a utilização da alvenaria de bloco ela não faz muito sentido nesse contexto, né? Quer dizer, é um tipo de sistema que eu levo muito tempo para executar, né? E que tem um alto nível de retrabalho, né? Quer dizer, eu monto essa alvenaria, aí depois eu quebro essa alvenaria para colocar as tubulações de elétrica e hidráulica, aí eu fecho de novo essa alvenaria, aí eu resolvo o problema de prumo e nivelamento na massa, e depois eu ainda tenho que fazer diversos outros passos, né, para que a gente consiga ter uma alvenaria efetivamente finalizada. Então, não é que não possa ser utilizado, né, mas você tem uma quebra de ritmo muito grande na obra, né, quer dizer, você tem um sequenciamento que eu não consigo executar praticamente nenhum serviço interno à obra enquanto eu não tenho finalizado a minha vedação externa, né. Então, se eu demoro muito para fazer essa vedação, eu fico empatando a vida das demais tarefas. Então, você tem um sequenciamento que fica muito quebrado. Então, a recomendação é sempre por utilizar sistemas um pouco mais industrializados, pelo menos para as vedações externas da edificação. Legal. Uma pergunta mais técnica aqui. Como é feita a instalação dos pilares únicos e em qual etapa do cronograma de obra ele se encaixa? O que seriam os apoios duplos mostrados no slide também? De qual será que ele estava falando? Será que era do modular, da Red Urban, provavelmente? Eu acho que né? Eu acho que sim. Bom, então, a estrutura metálica, ela entra antes, né? Então, enquanto você está produzindo os módulos na fábrica,
você entra com essa estrutura metálica que vai estar pronta para receber esses módulos que não são estruturais autonomamente, né? Mas quem dá a estabilidade estrutural da edificação é essa estrutura metálica pesada que entra no começo, né? Então, de novo, né, você trabalha no sequenciamento. Eu não preciso ter 100% da estrutura metálica montada para ter os módulos, mas eu preciso ter uma frente de montagem dessa metálica, que em geral é de 3 a 4 pavimentos, né? A metálica vem sendo montada antes, e depois eu vou encaixando esses módulos nos buraquinhos, né? E aí é o simples ou o duplo, né? Quer dizer, se eu tenho um módulo que é de periferia ou se eu tenho um módulo que é interno, né? E aí eu preciso ter um apoio duplo para chegar um desse lado e conectar com o outro aqui, sem eu precisar de uma redundância de estrutura, né? Essa é a lógica desse tipo de estrutura modular. Legal. Agora algumas perguntas mais do público mesmo que aparecem, então é interessante conversar com alguém que já está no mercado de trabalho. A primeira quais são os softwares de engenharia para serem aprendidos durante o curso da Civil na universidade? Quais vocês mais recomendariam? Daí seria uma pergunta para ambos, né? Bom, acho que o BIM hoje é condição sine qua non para quem está trabalhando aí saber usar, né, pelo menos algum dos softwares em BIM, né? Então, quando a gente fala de modelagem, né, SketchUp, Revit, né, esses são importantíssimos porque deles vão partir os inputs para os demais outros softwares. Quando a gente caminha para a parte dos softwares de dimensionamento, né, de estrutura metálica, aí a gente tem uma gama bastante grande de softwares, né, poucos nacionais, grande parte são estrangeiros, né, então a gente tem diversos exemplos, por exemplo, tem gente que usa o Strap, tem pessoal que usa softwares da Multiplus, tem gente que usa SAP, então de metálica a gente tem um range bem grande de softwares de cálculo estrutural. E por último, vem os softwares de detalhamento da estrutura, né? Que aí o mais conhecido hoje no mercado do BIM, né, é o Tecla. Ou o pessoal usa também não é Construmetal, esqueci o nome do software agora. Falhou. Enfim, acho que do concreto o Maurício pode falar melhor do que eu aqui, né? O Tecla, ele detalha diversos materiais, ele é muito moderno mesmo, e ele também atua no concreto. Falando mais em projeto de concreto armado, a gente tem alguns softwares nacionais, destaco 2, TQS e o Eberic. Eles têm boas plataformas, têm boa comunicação com o BIM, então tu consegue estar integrando, e o TQS tem até módulos aí de estrutura metálica também, e pré-fabricados, então ele busca, o Eberic também, ele busca estar conectando sistemas, então esses dois eu acho importante falando de cálculo estrutural, e como a Rosane comentou, sempre com apoio aí uma modelagem via elementos finitos, como o SAP, que pode estar modelando aí qualquer material. Eu acho que é bem importante também para quem quer seguir a carreira aí de cálculo estrutural. Legal. E outra questão de graduação, faculdade, vocês acham importante um mestrado para alguém que quer se inserir no mercado de projetos de estrutura? Se sim, o quanto importante? Eu posso começar. Eu acho assim, Henrique. Eu e a Rosane certamente somos aí, estudamos, né, e buscamos fazer um mestrado. Quando concluí a graduação, eu fiz uma especialização, porque eu já trabalhava, eu acabei não conseguindo conciliar o mestrado para calcular. Então, eu calculei alguns anos da minha vida, fui calculista. E o estudo pós-faculdade é essencial, viu, Henrique? Precisa estar aprofundando nas técnicas e tendo um conhecimento mais avançado da estrutura para tu ter também segurança para tá calculando. Então, eu não vejo dissociado. Eu acho extremamente importante tu seguir estudando. Acabei fazendo mestrado mais tarde
e não vi demérito, mas eu poderia ter feito antes também, acabei fazendo uma pós-graduação. Mas eu acho importantíssimo para tu expandir um pouco os conhecimentos e entender mais no detalhe, porque a faculdade de engenharia civil é pesada, né, Henrique? Então, quando a gente chega lá nos cálculos, a gente já está aqui, ó. Então, eu acho que vale bastante aprofundar. Sou super a favor, eu acho que a Rosane também. E eu acho que, assim, principalmente quando a gente fala de qualquer dimensionamento estrutural que não sejam estruturas de concreto, a gente tem muito pouco, uma carga horária muito baixa ainda durante a graduação, né? Por falta de tempo, enfim. E é inevitável que você siga estudando, e aí eu acho que a condição de ser um mestrado ou não é muito relativa, né? Da realidade de cada um. Mas, assim, para quem quer seguir para a área de cálculo estrutural, é fundamental aproveitar as oportunidades, principalmente durante a graduação, tentar fazer estágio, se aproximar de profissionais de referência, de bons escritórios de projeto, porque nem o mestrado, nem a especialização, nada é capaz de te trazer a experiência prática, né, de perrengue que a gente passa todo dia, né, e quem está na área de cálculo sabe, né, o tamanho do desafio que é a gente trabalhar com essas tecnologias inovadoras, e cada vez mais o mercado vai nos exigir que a gente seja multidisciplinar, né? Então, essa coisa do calculista só de metálica, só de concreto, só de madeira, isso cada vez mais tá caindo por terra, né? A gente precisa aprender a trabalhar com os diversos tipos de materiais, e hoje a gente tem também à nossa disposição, né? O Maurício é da minha época, né? Digamos que faz um pouquinho mais de 5 anos que a gente se formou. Na nossa época, você tinha muito menos acesso a cursos, informação e tudo mais, né? Quer dizer, hoje você tem aí uma gama gigante de informação, de curso, né? Então, a dica não dá para parar de estudar, né? Mas o mestrado não é um único caminho, né? Mas ele é uma porta importante para a gente seguir aprendendo e enxergar melhor os nossos caminhos, né? Acho que a conta é um pouco isso. Porque fazer o que todo mundo está fazendo, né, te leva para a vala comum, né? E ter ferramentas que te abram perspectivas de pensar diferente, fazer coisas diferentes, é o que vão te dar também resultados diferenciados, né? O resultado da gente é a consequência do esforço que a gente é capaz de imprimir em uma tarefa, né? Eu acredito muito nisso, no mérito do estudo. Legal. E uma última pergunta aqui, gente, que a organização achou bem interessante. A Letícia Simal perguntou pelo Facebook: qual a acessibilidade social e financeira das construções modulares? Elas funcionam bem para pequenas construções como residências? Então, a construção modular, ela tem uma questão de custo diretamente proporcional à escala, né? Então, se você me perguntar hoje, a construção modular, ela é aderente ao mercado de habitação de interesse social? Eu vou te dizer que no Brasil, não, né? Porque a gente ainda não tem escala. Mas quando a gente olha grandes fábricas, como o exemplo que o Maurício citou, como a Caterra, como várias outras, o pessoal trabalha. Essas empresas são muito focadas no residencial, e muitas vezes o affordable home, que eles chamam, né? Que é a habitação de interesse social deles, né? E existem estudos, como eu trouxe para vocês ali naquela questão da conceituação do cenário. Você consegue ter uma redução de até 20% nos custos quando você tem efetivamente uma escala industrial, né, desse tipo de solução. Então, eu acredito que a construção modular não vai ser o único caminho, mas que se a gente efetivamente conseguir evoluir nessa questão da escala, nós podemos ter produtos que possam ser efetivos e aplicáveis também para o mercado de habitação de interesse social, sim. Legal. Show. Por enquanto é isso, gente. A gente já abriu aqui o link do Zoom para o pessoal entrar e fazer mais perguntas. Tem algumas outras perguntas que a gente não vai conseguir contemplar agora por causa do tempo, mas podem entrar aqui que a gente já está na sala do Zoom. Tem um pessoal aqui montado que já vai conversar com a gente. Então, convido todo mundo que está assistindo a palestra agora para conversar aqui diretamente com a gente. Sobre a palestra, era isso. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, Rosane e Maurício. Foi realmente muito didático. Aprendi muito hoje. Muito obrigado mesmo pela participação, tá bom? Obrigada. A gente que agradece, Henrique, o convite e a oportunidade.
Uhum. Legal, obrigado, gente. A gente vai encerrando por aqui. Por favor, não esqueçam de dar o feedback também pelo link da descrição. Muito obrigado.